Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo. Hoje é dia 5 de novembro do ano de 2023. Estamos iniciando o mês de novembro, penúltimo mês do ano. Agradecer a você por estar aqui em mais um domingo. Você que ouve ao vivo, gravado, você que está sempre aqui conosco, obrigado. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Jesus possa iluminar o seu caminho. Nós temos outros evangelhos aqui no canal, fique à vontade em ouvir outras reflexões de Espiritismo. Grande abraço vibracional a cada um de vocês que estão aqui neste momento, vibrando, orando conosco. Neste momento de elevarmos o nosso padrão vibracional para nos ajudar a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos e também a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Esquecendo um pouco os nossos problemas diários e entrando aqui na conexão. Este é o momento de entrarmos nesta conexão com o Evangelho no Lar. Então vamos vibrar alto, vamos agradecer pela oportunidade da encarnação, pelos desafios, mas também pelas felicidades, pelos momentos que nós temos. Estamos voltando aí de uma semana de feriado de finados. Vamos retornar alguns para a rotina de trabalho, outros trabalharam, vão continuar também. Vamos retornando às nossas atividades e agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje e sempre. Quando estamos aqui neste momento de oração, de elevar o nosso pensamento, vamos tentar esquecer um pouco os problemas que rondam a nossa vida material, espiritual ou psicológica. Todos nós que estamos aqui na Terra temos alguma questão, sofremos alguma questão. Estamos aqui num planeta de provas e expiações ainda, passando pelas turbulências da vida. Então, é propício nós tirarmos de 1 a 2 dias na semana para elevarmos o pensamento. Sempre indico a vocês que fazem aqui o Evangelho no canal comigo, faça também um por conta própria, reúne a família. Se você mora sozinho, pode fazer também. Se só você é espírita na família, ninguém faz junto com você o Evangelho, não tem problema. Reúne-se sozinho, leia uma parte do Evangelho, faça uma prece. Envie as boas vibrações para a família, para os membros, para os amigos, para os vizinhos, para alguém que você saiba que está precisando. É momento de elevação, de entrarmos em conexão. E para isso, entrar em conexão com Deus, vamos trazer uma paisagem no nosso pensamento, um local agradável, que vocês gostem, junto à natureza, pegando um pouco desses fluidos que Deus nos envia através dos nossos irmãos espirituais, trabalhadores da natureza, reorganizando mais uma vez todo o nosso sistema psíquico, espiritual, material, equilibrando um pouco os nossos pensamentos para entrarmos na compreensão do ensinamento do dia. E neste momento vamos pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, Maria, espiritualidade amiga superior, que neste momento se reúne conosco
para a realização deste Evangelho no lar. Nós agradecemos imensamente por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, nós, os encarnados e também os desencarnados. Pedimos que nos intua da melhor forma possível, que abra o psiquismo, as compreensões daqueles que estão ouvindo agora este Evangelho ou depois. Pedimos, Jesus, mais uma vez, esteja conosco, clareie os nossos pensamentos para que possamos introjetar essas lições no nosso inconsciente, consciente, para que possamos executar a cada dia as tarefas do benefício que o Evangelho nos traz. Então, vamos juntos, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, se a minha voz sumiu um pouco, né? Hoje eu estou um pouquinho rouco devido a alguma infecção, né, na garganta. Então peço desculpa aí a vocês se a voz ficar um pouquinho baixa, mas vamos lá, vamos trabalhar, porque no trabalho também a gente se cura. É um processo de reorganização, deixarmos sempre o bem vencer. Vamos lá, a gente abriu aqui na mensagem da Joana de Ângeles, Vida Feliz, caiu o capítulo 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Importante mensagem aí da nossa amiga Joana de Ângeles, falando mais uma vez sobre o alimento espiritual. Muitos de vocês que acompanham aqui o Evangelho têm percebido que mensagens similares têm saído para nós constantemente. A gente respeita aí a decisão da espiritualidade. Talvez seja um tema que nós estamos precisando muito, principalmente nestes momentos de tumulto, né? Nós já dissemos aqui várias vezes que esses momentos na qual a poeira está levantada, quando a gente está com muito tumulto, não às vezes na nossa casa, mas no mundo como um todo, que é momento de vibrar para os nossos irmãos que estão partindo para o plano espiritual, aqueles que estão neste momento também passando alguma aflição, algum momento de angústia. Muitos também com a saúde em desequilíbrio. Então, nesses momentos, a espiritualidade acaba enviando muitas essas mensagens, como essa mensagem da Joana, sempre eu faço sorteio, tem caído muito ela, e também quando a gente faz o sorteio de Emmanuel, está nos chamando a preocupação, ou seja, o alerta do nosso alimento espiritual. Quando eu faço o Pai Nosso aqui, eu falo, né? O alimento material e espiritual de cada dia, também para despertar no nosso inconsciente e que possa ir para o nosso consciente, que nós necessitamos do alimento espiritual diariamente. Muitas das vezes levantamos e dormimos sem agradecer a Deus, sem entrar em conexão com a espiritualidade. Até mesmo pessoas que têm vinculação com alguma religião ou com alguma questão de espiritualidade. Então esse é um alerta para todos nós, que nestes momentos de angústia, por vezes nós nos esquecemos. E às vezes, quando nós estamos sendo obsidiados, um alerta aí, muitas das vezes somos bloqueados por esses irmãos que estão aí, infelizmente, ainda no momento de atrapalhar as pessoas, os que estão do outro lado, eles podem também nos bloquear esse acesso. Então, algumas dicas para esses momentos é ler em voz alta. Quando nós estamos aí em desequilíbrio, que nós estamos um pouco com estado nervoso alterado, a gente não quer nem sequer abrir um livro. Então resistamos a esse sentimento,
Não precisa necessariamente ser o Evangelho, se for ótimo, mas eu sempre também deixo a dica para vocês terem esses livros pequenininhos que cabem no bolso, livros que a gente pode acessar a qualquer momento. E hoje em dia nós temos o celular, que nós podemos baixar este livro em PDF, comprar. Às vezes sai até mais barato que uma edição física. Nós podemos acessar ali rapidamente, só clicar e entrarmos na mensagem. E aí, uma dica que eu dou para vocês, lê em voz alta. Às vezes vocês não estão num ambiente propício para ler em voz alta, em algum lugar que não pode, então vai no local reservado, lê 2 ou 3 vezes, que aí o seu psiquismo, nós já também sempre falamos, uma forma de, entre aspas, enganar o cérebro ali, com um pensamento acelerado, né? Focar no objeto, ler em voz alta, porque quando a gente lê, a gente demanda uma atenção cerebral maior, então a gente vai meio que enganar um pouco ali o cérebro, vai abaixar um pouco esses pensamentos mais rápidos, e aí sim, na terceira vez que nós vamos ler, nós vamos compreender o que a mensagem ali quer nos dizer. E olha, a gente faz um trabalho no Centro Espírita, no qual eu participo, e vou deixar um testemunho aqui para vocês, que também acontece comigo e acontece nessas casas que nós vamos visitar. Nas casas que nós vamos visitar para dar o passe com as pessoas que estão doentes, não conseguem ir até o centro. Então, o nosso Centro Espírita tem esse trabalho de ir até as residências das pessoas que não estão conseguindo se locomover até o Centro Espírita e que necessita do passe, ou porque fez alguma cirurgia, ou porque está numa condição acamada, não pode locomover, ou porque não consegue mesmo. Então, nós vamos até a casa dessa pessoa. Então, chegando lá, a gente faz a prece, aplicamos o passe, fluidificamos a água, conversamos ali 5, 10 minutos, observamos a necessidade e seguimos para a próxima residência. Nesse trabalho, nós levamos 2 ou 3 livrinhos de mensagens, como esse da Joana, Vida Feliz, tem outros também que a gente leva, e a pessoa que vai receber o passe, se tiver condições, ela abre o livro, ou o acompanhante, se for um caso de um idoso que perdeu os movimentos. E em 90% das casas, a mensagem que cai, sempre alguém da família fala, essa mensagem caiu certinho para fulana, para Beltrano, falou tudo que ela estava precisando. Outros vão nos dizer, nossa, a gente conversou sobre isso essa semana, meu Deus, era a resposta que eu precisava. Então esses livrinhos já aconteceu comigo também, às vezes no momento de angústia, a hora que eu vou abrir, cai exatamente uma mensagem que vai me ajudar, que vai me aliviar, naquele momento. Então, a gente tem diversos relatos sobre isso, como a espiritualidade atua nessa intuição, e também você, quando você tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí na sua casa, pode abrir, nós temos a versão online também, inclusive a FEB, ela deixa a versão online gratuita em PDF, então não tem nem desculpa, não precisa de pagar nada, você pode baixar ali, deixar no celular, acessar na hora que quiser, como quiser, é só digitar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem as versões lá para você baixar gratuitamente. Então, desculpa nós não temos para acessar esse pão espiritual por dia. E quando eu falo pão espiritual aqui, pessoal, não é ficar 1 hora lendo, 2 horas, porque eu sei que todos vocês trabalham, tem a rotina, tem os filhos, tem tudo que nós temos no dia a dia. É parar 2, 3, 4, 5 minutos e ler alguma mensagem ali em voz alta, fazer uma prece rapidinha, porque às vezes nós nos esquecemos. E como Santo Agostinho nos ensinou ali no Livro dos Espíritos, antes de dormir ou ao acordar, de preferência antes de dormir, fazer uma avaliação do dia, o que você pode melhorar, aquilo que você já venceu. Esses desafios nos ajudam na reforma íntima. Até postamos uma mensagem de Chico, que ele falou essa semana ali no Instagram do Na Luz do Espiritismo, falando, o espírita que ainda não iniciou a reforma íntima não compreendeu o que é de fato o espiritismo. Por quê? Quando a gente se torna espírita de fato, como nos esclarece Kardec, como reconhece um verdadeiro espírita? Aquele que já se esforça para domar as suas más inclinações, ou seja, para ir corrigindo, para ir melhorando. Não vamos ser espíritos evoluídos da noite para o dia, mas já vamos, passo a passo, melhorar alguns comportamentos, refletir. Quando uma palavra inadequada sai da nossa boca, nós já vamos refletir. Já vamos ter mais ímpeto de pedir perdão, de esclarecer o outro, de amar, de
conectar com a espiritualidade. Então há uma diferença, nós percebemos aqueles que já estão no esforço. O esforço é o início da conquista da reforma íntima. Então essas mensagens são de fato muito importantes e, consequentemente, no livro Bênçãos de Paz, do Chico Xavier, o capítulo 7, Encargos Pequeninos. Diante dessa mensagem da Joana, eu sorteei hoje a do Evangelho. Quando a gente entra um pouquinho mais tarde assim, eu fiz o sorteio antes, saiu o capítulo O Dever do Evangelho. Como saiu essa mensagem da Joana, eu separei o capítulo 7 aqui do Emmanuel, que ele vai falar de encargos pequeninos. Então, às vezes, nós achamos que esses trabalhos pequeninos não têm função ativa alguma, mas tem. Nós vamos observar nos casos do Chico, casos de Bezerra, casos do nosso querido Jerônimo Mendonça e tantos outros espíritas que tiveram uma luz acendida aqui na Terra. Nessa semana, dia 1º, nós relembramos de Eurípedes Barçanufo, um grande benfeitor que teve entre nós, que ficou pouco tempo, mas que trouxe uma grande luz. Às vezes, nós achamos que um trabalho minúsculo que nós estamos fazendo na espiritualidade não está tendo efeito algum. Porém, às vezes, na sua rua aí, no local que você mora, no bairro que você mora, você e sua família pode ser os únicos que estão realizando o Evangelho no Lar, por exemplo. Então a espiritualidade vai utilizar deste momento para coletar bons fluidos para ajudar pessoas da sua região. Também pessoas que estão dentro do seu lar que talvez não participam. Por isso que o Evangelho, ele não é luz somente para nós, mas também para o outro. Às vezes, naquele momento que nós estamos buscando a palavra espiritual e melhorando o nosso padrão vibratório, nós estamos ajudando também a vibração do planeta. Um habitante pode ajudar a vibração do planeta? Claro que sim. E também, se todos nós que estamos aqui nos esforçando para uma melhoria interna, fizermos este momento de vibração, de pensamentos salutares, nós vamos ajudar a melhorar a psicosfera da nossa região. Então, essa mensagem do Emmanuel vai dizer simplesmente sobre isso. Ele começa assim, com uma mensagem de Coríntios. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Paulo, essa é uma mensagem de Paulo. Então, Emmanuel já inicia aí falando sobre isso, né? Todas as funções do nosso corpo são extremamente importantes. Por isso somos um todo. Para funcionarmos, precisamos destas funções orgânicas, mas também no espiritual acontece da mesma forma. Emmanuel vai nos dizer aqui: se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio da condução da força. Pensa nesses trabalhos que às vezes para nós são considerados pequenos. Então, às vezes eu vejo muito isso na casa espírita. Na casa espírita nós temos trabalho para todo mundo. Muitas das vezes a pessoa já chega: William, eu quero ir para a reunião mediúnica. Quando eu posso começar na reunião mediúnica? Aí a gente esclarece para as pessoas: para você participar da reunião mediúnica, você tem que estar vinculado a um trabalho da casa, começa a frequentar as palestras, os estudos, vai se vinculando com a espiritualidade, até mesmo porque para você ter uma vinculação espiritual com a casa. E aí o que acontece? A pessoa já chega querendo o fenômeno, quero ver espírito. Nada contra, tá, pessoal? Podemos sim querer participar da reunião mediúnica. Só que às vezes tem um processo, tem algumas casas, por exemplo, mesmo que você já seja um médium trabalhador numa outra casa, precisa que crie essa atmosfera, que você conheça o grupo, porque o grupo mediúnico ele tem que estar muito afinizado. Então, às vezes vai demandar alguns meses, a gente propõe que a pessoa trabalhe. E aí as pessoas esquecem que a casa tem outros setores menores que necessitam também de trabalho. Então a pessoa já pensa: então eu vou fazer um trabalho grandioso na casa espírita. Tem outros tantos trabalhos que estão ali e que necessitam da ajuda
de alguém. Por exemplo, no domingo, nós fazemos, além dos trabalhos de visitas, das campanhas, também tem a palestra para as famílias que estão em necessidade e o recolhimento das cestas. Então, por exemplo, nesse dia oferecemos para eles o café da manhã. Então, precisa de alguém para ir lá preparar o café da manhã. Depois precisa de alguém para arrumar a cozinha. Precisa de alguém para cuidar do jardim. Precisa de alguém para limpar o salão. Precisa de alguém para ir lá e colocar o microfone no local para o palestrante. Enfim, esses trabalhos que às vezes ninguém vai te ver fazer, necessita de mãos para que o trabalho ocorra. Para que o trabalho efetue de forma tranquila, nós precisamos de um amparato de encarnados e desencarnados. E este trabalho vai te vincular. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre essa questão das reuniões mediúnicas. Muitas das vezes o médium fixa num propósito. Eu quero só reunião mediúnica. E aí nós dávamos o exemplo de pessoas, por exemplo, que compõem músicas e cantam músicas no centro espírita. Neste momento, às vezes, ocorrem tratamentos espirituais muito mais profundos que numa reunião mediúnica. Está ali uma pessoa tocando um violão, cantando uma música, elevando. Você entra numa casa espírita, tem até o Bruno Ciribelli, que eu deixei aqui para vocês, ele compõe e toca piano nas casas espíritas. Você chega ali, o irmão está tocando ali um piano, cantando uma música, você já entra naquela corrente vibracional, ali mesmo inicia o tratamento espiritual. E às vezes esse médium nem precisa estar numa reunião mediúnica para trabalhar a mediunidade dele. Ele está ali trabalhando de uma outra forma. Não que ele não possa trabalhar nos dois, mas também ele está ali no tratamento espiritual. Aquela pessoa que vai ali selecionar os copinhos, encher a água fluidificada, também está trabalhando a mediunidade. Aquele que ajuda a fazer o alimento, organizar as cestas básicas, a fazer o cadastro, o atendimento fraterno, o aconselhamento fraterno, hoje é usado mais. Quando você está ali, também está ocorrendo um tratamento espiritual. Então, todos os setores da casa espírita são reuniões mediúnicas, pessoal. Porque o que acontece? Você entra numa casa espírita. Primeira vez que você entra, você busca um aconselhamento fraterno. Se você tiver ali algum irmãozinho em necessidade com você desencarnado, ele já vai começar a receber o tratamento ali, você também. Isso é como se fosse uma reunião mediúnica, uma reunião de evangelização. Outros setores da casa também vão ter este trabalho. Então, não fique preso ou fixado apenas numa reunião mediúnica. Assim como vão ter pessoas que não vão ter a vontade, não vão querer trabalhar numa reunião mediúnica por diversos fatores, mas poderá sim exercer a sua mediunidade na palestra, no passe, na evangelização infantil tão importante, evangelização da mocidade tão importante, nos grupos de estudo também tão importantes. Então não fixe apenas que a casa espírita é palestra e reunião mediúnica, não, tem um monte de setores ali precisando de colaboradores. E aí Emmanuel continua, não fossem as gotas de água e a fonte, aliás, se não fossem as gotas da água, a fonte não existiria. Para existir uma fonte, precisa existir essas pequenas gotas. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces e o edifício seguro jamais se colocaria em pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo de água pura que te desedenta, do livro simples que baseia a cultura, complexas e jamais te diga inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode vir a saber, a poder a realizar as grandes coisas, pessoal. Então, nós precisamos compreender a importância, a complexidade, a profundidade das coisas pequenas. Como Emmanuel está falando aqui, não fosse o alicerce de um prédio, nós não conseguiríamos levantar nenhum nem dois andares. Não fosse a base ali, que aparentemente, quando começa, parece que é pequeno, e depois
nasce uma estrutura grandiosa. Nos faz lembrar também a passagem que Jesus fala da viúva que dá a sua única moeda, mas dá com tamanho amor, tamanha vibração, que ele fala, a única que verdadeiramente doou foi ela. Então, às vezes, a gente fica com vergonha de participar de uma campanha, porque só tem R$1 para ajudar, ou R$5, ou R$10. A gente não quer ajudar porque tem pouco, mas é nesse pouco, talvez, que a campanha vai se fazer de pé. Inclusive agora, no final do ano, né, nós estamos aí 2 meses antes da finalização do ano. Quantas instituições fazem campanhas para arrecadar roupa, alimentos, material escolar para crianças. E às vezes realmente nas condições físicas, materiais, nós não vamos ter muito para ajudar. Mas se com um pouco que nós temos a gente pelo menos ajudar, desde que seja uma instituição séria, que vocês sabem, que o dinheiro vai ser bem empregado, por que não, né, doar um pouco? O Espiritismo, você não vai ver, muito raramente, alguém ali na frente fazer uma campanha, estamos precisando de dinheiro para a cesta básica desse mês. Não, porque nós sabemos que todos nós que estamos ali, quando sentirmos, vamos ajudar qualquer setor de trabalho. E assim na religião que você está, no local que você está. Às vezes você conhece alguma instituição aí, mas eu não tenho dinheiro nenhum, esse ano realmente eu não vou conseguir ajudar com dinheiro nenhum. Então ajuda com a sua força de trabalho. Às vezes no dia lá do evento, da distribuição, você vai conseguir ajudar a montar, entregar. Então tem diversas formas para que o trabalho execute. Não dá, pessoal, nesses momentos de transição, para ficarmos só dentro de casa, olhando muito o que está acontecendo mundo afora, chorando, deixando que esse desânimo, essa angústia tome conta de nós, que só nos adoece, e nos esquecermos do próximo que está mais próximo de nós, da comunidade que está mais próxima de nós, que precisa, dessas crianças, dos idosos que estão numa instituição de idosos, que precisa ali talvez de um carinho, de um auxílio, de uma palavra amiga, de uma pessoa que às vezes passa por nós na rua. Então, assim, não adianta também nesses momentos ficarmos extremamente preocupados e não trabalharmos. Esse é o momento da nossa execução, mais do que nunca. Emmanuel vai nos dizer aqui ainda, qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera da ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso, é imprescindível que faças agora, tão bem quanto te faça possível, todo o bem que é capaz de fazer. Vou repetir. Faça sempre que possível todo o bem que é capaz de fazer. Às vezes não material, mas também moral para todos os nossos irmãos. Nos faz lembrar aqui o caso do Chico. Chico ajudava um grupo de famílias que ali em Pedro Leopoldo residia embaixo de uma ponte. Era muito comum na década de 50 pessoas residirem ali em regiões embaixo da ponte, tinha aquele vão. Então ficava ali algumas famílias. E a gente nem precisa de ir muito longe, não. Nesses anos também, eu passando numa cidade, eu vi um grupo de pessoas, família mesmo, residindo ali num local embaixo de uma ponte. E Chico sempre ia ali, levava o alimento para eles e lia o Evangelho. E esse caso é muito bonito, porque chegou no dia que o Chico tinha que ir lá, e Chico não tinha absolutamente nada para levar. E aí Chico pede auxílio a Bezerra, fala, Bezerra, o que nós vamos fazer agora? Ele fala, vá, leve água, nós vamos fluidificar, vá em paz. E aí Chico chegou lá todo sem graça e leva apenas água mineral para ser fluidificada com o Evangelho. E quando estava terminando, para um caminhão e tem ali diversos alimentos, roupa e calçados. E Chico consegue distribuir para aquela família. Chico pergunta ao motorista, como você me achou aqui? E ele falou assim, eu chegando aqui na beira da cidade de Pedro Leopoldo,
tinha um senhorzinho com as características tal, e ele me disse que poderia vir aqui, que ia te encontrar. Esse senhor, essas características, era de Bezerra de Menezes. Características idênticas ao nosso benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes. E quem havia mandado era um casal que tinha muita estima para o Chico, e Chico recusava as coisas materiais, mas quando eles podiam, eles mandavam algum alimento, alguma roupa, algum donativo para as famílias que Chico auxiliava. E assim o benefício foi realizado, mas esse caso do Chico é tão profundo, eu já vi tantos palestrantes falar sobre esse caso, tantos oradores, eu aqui também do Evangelho já falei, por quê? Esse caso, um caso que aconteceu há mais de 70 anos, toda vez que nós contamos, a gente se emociona, a gente recebe também uma gota de luz desse caso. Então o que eu falo, às vezes uma gotinha de luz que o Chico fez ali para uma família que residia naquele momento debaixo de uma ponte, numa lona, estava ali com a família, com as crianças. Esse caso que Bezerra fala, Chico, vai, leve a água fluidificada. Foi registrado para algum companheiro, Chico contou para alguém e até hoje é utilizado nas casas espíritas para nos estimular a não desistirmos de sermos bons. Não vamos desistir, pessoal. Eu sei que o mundo às vezes nos parece puxar ao contrário. O mundo, a espiritualidade que não quer que vençamos na vida, mas não vamos desistir. O bem sempre vence. O amor sempre vence, porque nós, com nosso Senhor Jesus, que é o nosso governador, que sempre auxilia aqueles que abraçam a causa do amor ao próximo. Por quê? Somos o primeiro beneficiado. Quando Chico sai, somente com aquelas águas, fluidicamente Bezerra já estava ali auxiliando ele para que ele pudesse doar. E ali depois vem o donativo material. E é um caso que nos ajuda até hoje. Quantos casos, se a gente fosse entrevistar os trabalhadores das instituições espíritas mundo afora, das casas espiritualistas, das casas umbandistas, quantos casos de luz nós teríamos falando sobre a caridade, de pessoas que entraram às vezes derrotadas, sem nada para oferecer, e hoje são grandes trabalhadores do espiritismo ou de outras religiões que propagam o bem. Sede perfeitos é o capítulo que saiu para nós hoje. Capítulo muito lindo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. O item foi o do dever. O item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se acharem antagonismos com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas, muitas das vezes, mostra-se imponente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Aonde começa ele e aonde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Olha que importante aqui, né? Abrindo um parêntese aí. Para compreendermos o dever. Qual o meu dever com o próximo? Aquilo primordial que nós devemos ter como cristãos, como espírita. O momento que eu estou prejudicando o meu próximo, o dever de parar. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos.
Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Ou seja, pessoal, todos nós somos julgados pelas mesmas leis, as leis universais, tão bem descritas ali no Livro dos Espíritos. Na justiça divina, todos somos iguais, todos. Não tem o mais rico, o menos rico, o mais forte, o menos forte, o mais bonito, o menos bonito, não tem. Tem a igualdade para todos, nas leis de causa e efeito. Por isso que a dor, a angústia chega para nós na medida certa de cada momento, de cada encarnação, cada prova e cada expiação. Com relação ao bem, infinitamente varia nas suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que si mesmo. É a um tempo juiz escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserva de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, e cada um dos estágios superiores da humanidade jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Bom, pessoal, um tema que é um puxão de orelha para todos nós, porque ressaltamos sempre que não estamos aqui simplesmente por estarmos. Ninguém chega ao planeta por acaso, ninguém está aqui passando as provações, as expiações por acaso. É assim que compreendemos no Espiritismo, é assim que compreendemos nós que somos reencarnacionistas. Respeitamos aqueles aos quais pensam diferente de nós, mas nós que temos a certeza na imortalidade na alma, temos a certeza da reencarnação, das leis de causa e efeito, compreendemos que estamos aqui e temos um dever. Em primeiro lugar para conosco, em segundo lugar para com o nosso próximo. E pensar assim diferente das demais pessoas, porque muitas das vezes nós vamos ser os únicos que pensam assim, podemos enfrentar desafios, mas, como nós dissemos aqui, mesmo com todas as adversidades, as lutas, não desiste de ser bom. Porque os benefícios que nós temos junto à espiritualidade superior são realmente inimagináveis. Como a espiritualidade protege a gente. E também protege aqueles que ainda não estão com o dever ativo. Claro, eles ainda estão dormindo, muitos deles. Mas para nós que já compreendemos, já temos a nossa obrigação. Porque se já compreendemos o Espiritismo, mesmo com o esquecimento do passado que todos nós temos um dever. Você não é espírita por algum acaso. Você já assumiu um compromisso nesta encarnação, destas compreensões, de entender o plano espiritual. Então, você já tem um dever para com você mesmo e para com o seu próximo. Com você, reforma íntima e se amar, se cuidar, estar bem interiormente a cada dia para se sustentar aqui nesta vida que passa muito rápido, e também o dever para com o próximo, para com os semelhantes, para aqueles nossos irmãos maiores ou menores, independente. Vamos para a nossa meditação final, depois deste evangelho que falamos das coisas pequenas do dever, da importância
das nossas reformas morais e íntimas, do nosso contato. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez. Falamos muito hoje de Bezerra, então vamos solicitar a equipe de Bezerra de Menezes para nos ajudar neste passe. Um passe, uma vibração para a nossa saúde, para o planeta, esse irmão Bezerra querido, que podendo ascender a planetas mais evoluídos, a colônias espirituais mais evoluídos, após chegar no plano espiritual, Celina, mensageira de Maria, autoriza ele a ascender esses planos. Ele agradece e pede a Maria, que queria ficar ainda aqui, em volta da Terra, auxiliando, beneficiando os irmãos que ainda necessitam, num ato de humildade. E ainda hoje, continua nos ajudando de todas as formas, ele e sua equipe de trabalhadores espirituais. Então nós vamos entrar em conexão com esse benfeitor, pedindo a Jesus a autorização do passe, pedindo a este amigo que através das irradiações desta equipe possa vir fluidificar a nossa água, equilibrar o nosso perispírito, o nosso corpo físico. Como Jesus nos ensinou, bater e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Vamos pedir a ele e também ao nosso caro amigo Bezerra. Se você está passando por alguma dificuldade física ou psicológica, peça a este irmão, a equipe deste irmão. Vamos pedir a Jesus também. Mentalize neste momento a sua casa, o seu endereço, a cidade, para que essa equipe possa ir até você, que através dos seus benfeitores, este tratamento seja também, não só agora no momento do Evangelho, mas nas próximas noites. Então, antes de dormir, coloque a sua garrafinha de água também ao lado da sua cama, faça a sua prece, entre em contato com a equipe de Bezerra. Hoje, nas próximas noites, quem está precisando deste tratamento, quem está internado precisando de um auxílio. Se você não está precisando também, pode pedir para o passe hoje, mas esse tratamento nos próximos dias é para aqueles que estão com alguma enfermidade. E também, se você sabe de alguém hoje que está precisando deste auxílio, vamos fazer a caridade moral, trazer o nome, o rosto dessa pessoa, se tiver internado, o hospital, para que a equipe de Bezerra também possa ir lá. Ó caro amigo, irmão, amigo, trabalhador do bem e do Cristo, Adolfo Bezerra de Menezes. Muitos te conhecem como o grande médico cristão amoroso que ajudou a todos aqueles necessitados, independente das condições financeiras. Quantas vezes, caro amigo, tirou do seu próprio bolso, ficou sem se alimentar para ajudar aqueles que estavam doentes, necessitando. E nós solicitamos agora, ajude os irmãos e as irmãs que estão precisando, ouvindo este Evangelho, com alguma necessidade física, espiritual. Envolva, através da sua equipe, essas pessoas. E que o passe, que já começou, meus irmãos, em todo o nosso corpo físico, perispiritual, com essas luzes do nosso caro amigo e da equipe de Bezerra de Menezes. Vamos agradecer a ele. Não esqueça, se você tem alguma necessidade, mentalize a sua casa, o seu endereço, peça a essa equipe para que nos próximos dias você receba este tratamento espiritual, você e sua família. Vamos também mais uma vez pedir para o nosso país e para o nosso planeta, para aquelas pessoas que estão com alguma necessidade física, ou espiritual, ou psicológica. Quando eu faço a prece final, vocês recebem aí os últimos fluidos desta equipe maravilhosa, mas o tratamento continua. Deus, nosso Pai amado, de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, equipe do nosso caro amigo Bezerra de Menezes, nosso médico, nós pedimos neste momento que mais uma vez derrame sobre nós e sobre o nosso planeta gotas de luz, como Emmanuel nos ensinou hoje, que uma gotinha faz toda a diferença, que a nossa água possa receber este medicamento do plano espiritual,
que possamos sair um pouco melhores, um pouco mais reenergizados, para iniciarmos a nossa semana e mais uma vez caminharmos em passos seguros junto à espiritualidade. Nos dê sempre a oportunidade no caminho do bem. E agradecemos imensamente por esta oportunidade deste Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus, e pedimos a autorização a Jesus para encerrarmos. Que assim seja. Vamos lentamente, meus irmãos e minhas irmãs, voltando ao corpo físico, mexendo as extremidades, as mãos, os pés, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes, a Ele próprio. Deus abençoe nosso irmão Bezerra de Menezes. Agradecendo imensamente a cada um de vocês, e eu quero agradecer a cada um que está aqui, pedir que ajude o canal aí, deixe seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho. No próximo domingo, entrando às 18 horas, eu consigo mandar um abraço para vocês. Hoje, devido ao horário que já está em cima, não vou conseguir, mas mando um abraço vibracional e um muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui no Evangelho. Até o próximo domingo, se Deus quiser.